Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios. Hoje nós vamos prosseguir aqui no capítulo 1, estudo sistemático da palavra do Senhor. Deus abençoe você que está aí, que vai estar nos acompanhando. Você de perto, você de longe, você que está em outro país. São tanta gente mandando mensagem que gostaria desses estudos. Então está aí, ó. Aproveite você que está aí, para você aprender da palavra do Senhor, porque eu aprendo. Cada pregação que eu estou aqui, eu estou aprendendo, e você também está aprendendo com o Senhor. Então sejam todos bem-vindos, você que está aí nas plataformas, e com certeza você também será abençoado por Deus. E aproveite aí, compartilhe, curte, manda para pessoas que estão perdidas e precisando ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos aqui reunidos também, e nós vamos aprender do Senhor. Carta de Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos meditar aqui no versículo 13 a seguir da palavra do Senhor. Nós paramos aqui no versículo 13, mas nós vamos trazer mais um pouquinho desse versículo para nós e continuar trazendo, expondo a palavra do Senhor, aprendendo das escrituras do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13 a seguir, está escrito assim: está Cristo dividido? Olha o que o veterano apóstolo Paulo está dizendo. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Olha o que Paulo está dizendo. Nenhum daquele povo tinha batizado, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Seja um bereano. Aproveita, seja um bereano. Não feche as suas escrituras, fica com ela aberta.
A importância de nós acompanhar os ensinamentos de Cristo, para nós entender o que Cristo, será que o pregador, o que ele está trazendo, está na Bíblia, está nas Escrituras, seja como um bereano, seja uma pessoa para nós entender aqui a sistemática, o que Paulo estava orientando aquela igreja de Corinto. E essa carta serve para todos nós, por quê? Porque isso aqui é atual. Nós estamos vivendo hoje tudo que Paulo disse para uma igreja, meu Deus do céu, olha, há quase 2000 anos, estamos vivendo a mesma coisa. Aí nós olhamos para nós, qual grupo que nós fazemos parte? É o grupo de Paulo? É o grupo de Apolo? É o grupo de Cefas que nós fazemos parte? Qual é o grupo que nós vivemos? Não, Senhor, pastor, peraí, eu não sou grupo de homem nenhum, eu sou só de Cristo. Aí Paulo está dizendo, está Cristo dividido? Se encontra o Senhor dividido? Então a problemática aqui que a igreja estava vivendo, hoje vamos continuar falando sobre comunhão. Essa palavra no dicionário, olha, é muito bonita. A palavra comunhão fraternal, quando se fala em comunhão, para nós perseverar em comunhão, no dicionário, no papel, se colocar comunhão. E essa é uma das palavras mais bonitas, mas a problemática que a igreja aqui estava vivendo, tinha chegado ao conhecimento de Paulo. Chegava ao conhecimento de Paulo lá em Éfeso, o quê? Que aquela igreja se encontrava dividida, que aquele povo se encontrava com grupinhos, e Paulo então escreve esta carta como que trazendo resposta de Deus para os problemas que estavam naquele lugar. E Deus me colocou aqui também para nós trazer os problemas que estão acontecendo talvez na nossa região onde a gente está. Os grupinhos, as divisões, o assunto aqui em Apreço é sobre comunhão. Que quando eu tenho comunhão com meu irmão, qual é o momento que eu preciso ter comunhão? Então Paulo, ele vem aqui aconselhando os crentes de Corinto sobre as divisões que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons, todos. E ali aproveitava o quê? Os dons. Imagine só, havia ali os conservadores, havia ali os pregadores da hermenêutica, havia ali aquelas pessoas que traziam sinais, tinha ali naquele local vários grupos, mas faltava comunhão. Como Paulo está dizendo no último versículo, no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza. Então o assunto aqui, o apreço, é em comunhão. Então Paulo está dizendo, aconselhando aqueles crentes sobre as divisões que estão ocorrendo naquele lugar. E ele diz, acaso Cristo está dividido? Cristo se encontra dividido? E Paulo mesmo responde, não, Cristo não está dividido, ele não pode ser dividido. E Paulo continua com as perguntas. Paulo dá andamento nas perguntas. Vocês foram batizados em meu nome? Foram batizados no nome de Paulo. Então Paulo trata o problema da divisão na segunda pergunta retórica. Paulo está trazendo essa retórica, mostrando para aquele povo, ensinando aquele povo, aconselhando, vocês foram batizados em nome de Paulo, porque Paulo não está diminuindo ali o valor do batismo, mas colocando o batismo no seu devido lugar. A importância, eu me coloco no meu lugarzinho. Eu falo para Deus todo dia isso. Eu preciso me colocar no meu lugarzinho. Qual é o meu lugar? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso realizar? Então os coríntios ali estavam dando ênfase exagerada ao batismo. Ou seja, eles colocavam, eu fui batizado, Paulo que me batizou. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios é que os irmãos que haviam sido batizados por Paulo se enchiam de vaidade, desprezavam e humilhavam os outros cristãos por isso.
por conta de ser batizado no nome juntamente com Paulo, se julgando melhor do que os outros cristãos. Quantas vezes soa dentro das igrejas, pessoal, quem me batizou foi esse fulano. Quem é ele? Somos todos servos. Aqui é o nome de Cristo, tem que ser glorificado. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Ninguém vai se tornar mais espiritual pelo fato, talvez, de ter recebido o rito do batismo por este ou aquele pastor. Aquele pastor me batizou. Eu sou mais espiritual que você, porque quem me batizou foi fulano. Então essa era a divisão, os grupinhos que estavam na igreja. E essa mentalidade é infantil. É algo infantil. Então outros também estavam ali naquele lugar, se orgulhando de terem sido batizados também no nome de Apolo. Olha os grupinhos. Vai observando. Vai vendo os ensinamentos. Agora vem trazendo atualmente como que nós estamos vivendo. Eu sirvo fulano, eu só sirvo ciclano, eu só vou na igreja X se isso acontecer. São os grupinhos dentro das congregações. E você conhece pessoas que se acham que têm mais privilégios espirituais por ter sido batizados pelo pastor fulano ou nas águas do Rio Jordão. Você já imaginou se fosse para nós cumprir com a justiça divina, teria que ir lá no Rio Jordão? Já imaginou isso? Quantas aeronaves, quem tem problema de voo, meu Deus, ia parar no meio do caminho. Não ia nem querer chegar lá. Você já imaginou se teria que ir lá em Israel para se batizar? Pastor, qual é o rio que nós devemos batizar? Qual é o local? A criação é tudo de Deus. É Deus que criou, não é o batismo que nos salva. O que vai nos salvar é Jesus. Nós precisamos cumprir com a justiça divina, mas o nome do Senhor é que tem que ser glorificado. Então Paulo está dizendo que isso não é importante. É errado você identificar qualquer nome de homem no seu batismo, além de Jesus. Às vezes a gente vai, quantas pessoas que eu vi batizando do outro, você obedece fulano, não posso falar nome, né? Você obedece, você vai ser fiel a essa pessoa? Meu Deus, são os grupinhos que estão dentro da igreja. Você promete, lá no batismo, você promete ser fiel a Jesus Cristo até a morte. O batismo é no nome do Senhor. Então Paulo, ele não tinha uma lista de quantos batismos havia feito. O importante era ser batizado no nome de Cristo, batizado no nome do Senhor. Então o seu batismo não vincula você com a pessoa que se batizou, mas vai te vincular ao Senhor, ao nosso Deus. Então foi Paulo crucificado por vocês? Paulo continua com as perguntas. Paulo continua com a terceira pergunta: foi eu que fui crucificado por vós? Então Paulo agora levanta um dos grandes temas desse capítulo. Aqui a gente começa a observar nesse capítulo o que era mais importante. Era a divisão? Não. O mais importante de todo esse capítulo primeiro era a cruz. Era isso que Paulo estava querendo mostrar para todos eles. Existia ali as divisões, existia os grupinhos, mas o texto em ênfase em todo esse capítulo 1 era que Paulo estava agora abordando sobre o assunto da cruz. Quando você olha para a cruz, o que você vê na cruz? Quando você observa a cruz, o que você pensa na cruz? Então Paulo, ele levanta o tema principal. A cruz, ela ocupa um lugar central na proclamação do Evangelho. A cruz. Jesus, num momento, pode procurar na Bíblia, Jesus num momento falou, deixa a sua cruz aí e siga-me. Nenhum momento, deixa no cantinho a sua cruz e siga-me. Coloca no braço, coloca no pescoço. Não, Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me. Então todos os dias nós precisamos pegar a nossa cruz. E quando nós olhamos para a cruz, o que nós olhamos nela? O que nós vemos na cruz? O que nós precisamos quando vem? Se você procurar no dicionário o que significa a cruz, é sofrimento.
E é isso que Jesus está dizendo. Negue a si mesmo todos os dias. Todos os dias ao levantar você tem que pegar a sua cruz. E a sua cruz não é esposa, não é esposo, não é pai, não é mãe, não é filho, não. A sua cruz, a minha cruz é negar o eu. É negar o ego. Jesus não falou, ó, pega a sua cruz, deixa no cantinho hoje, liberado, não. Pegue a sua cruz e siga-me. Então o tema aqui principal é o que? É a cruz. É tanto o ponto climático de uma vida de autorrenúncia, quanto o instrumento designado à salvação. Você pode ver que os nossos púlpitos se fala de tanta coisa. Pode isso, pode aquilo. E a cruz não se fala. Os nossos púlpitos não têm cruz. As pessoas vêm na igreja e as pessoas às vezes falam assim, não tem cruz. Eu me recordo muito bem uma pessoa da minha família que um dia me procurou e falou assim, meu filho, eu quero dizer algo para você. Você tem que mudar a sua pregação. A sua pregação só traz maldição para as pessoas. A sua pregação, meu Deus, toda hora que eu vejo você pregando, é só falando de coisas de sofrimento. Quando eu vejo as suas pregação, é só cobrança. E é isso que nós precisamos ouvir, é sobre a cruz. O evangelho da cruz. Paulo introduz um contraste entre o poder do evangelho e a fraqueza da sabedoria humana. Ele mostra que os grupos que existiam dentro da igreja olharam para a cruz com 3 perspectivas diferentes. Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 23 e o versículo 24. Ou seja, Paulo está dizendo que é escândalo para quem? Para essa pessoa que falou que a minha pregação é maldição. Para aqueles judeus que foram o quê? Os próprios judeus. Jesus veio para um povo e o próprio povo rejeitou. Rejeita o quê? Rejeita a palavra, rejeita as escrituras. Então Paulo está dizendo que alguns tropeçaram na cruz, tanto gregos como judeus. Então quem é que tropeçou na cruz? Os judeus. Versículo 23 na parte A, porque eles aguardavam um milagre. Eles esperavam alguém que trazia só milagres. Eles esperavam nos evangelhos. Os judeus estão sempre chegando perto de Jesus Cristo, pedindo milagres, pedindo para fazer sinais. E Jesus, na verdade, nunca fez milagres para agradar ninguém. Você pode observar. Às vezes, eu até falo para Deus, Cristo, meu Deus, o Senhor está me dizendo que nós temos aqui nessa igreja 145 membros. Onde eles estão? Cadê eles? Ou seja, aí Jesus trazia essa palavra. É escândalo. Tem muitas pessoas que é escândalo. A cruz de Cristo é escândalo. Tem muita gente que não quer. Pastor, cruz é sofrimento. Eu sofrer? Não, eu quero servir um Jesus que opera milagre na minha vida. Eu quero um Cristo que faça totalmente diferente. Assim também era aquele povo. Eles estavam acostumados a uma história de grandes milagres e eles aguardavam o Messias vencedor que iria quebrar o jugo dos seus inimigos. Então eles não esperavam um Cristo sofredor. Às vezes tem pessoas que querem esperar alguém que chega e levanta o seu ego, levanta o seu autoestima, traz mensagens de autoajudas, mensagem às vezes que vai colocar você, e talvez fala assim, você é de Deus, você não precisa nem sofrer. Eu estou procurando esse evangelho. O evangelho de Cristo é sofrimento. O evangelho de Cristo é nós pegar a nossa cruz. Eu quero dizer para você que não adianta você querer, às vezes a gente tem que discipular alguém e tem que pegar a cruz do outro ainda.
tem que pegar a cruz do outro e carregar junto, para fazer discípulos. É isso que Jesus está nos ensinando. Então eles estavam acostumados a um Deus, a um Cristo que fazia milagres na plenitude dos tempos. Veio o quê? O Messias sofredor. Aí lá vem Jesus. Aí, não, isso nós não queremos não. Às vezes vem alguém que fala da palavra. Não, esse evangelho eu não quero. Eu quero um evangelho mais fácil. Eu quero um evangelho que, olha, é um evangelho de cura, que faz sinais. Um evangelho apenas conforme o meu modelo de vida, como eu quero viver. Eu quero viver assim, eu quero esse evangelho. Por isso que tem tantas igrejas. Por isso que tem tanto ministério. Porque às vezes quando você fala da cruz de Cristo, meu Deus... A cruz de Cristo, olha, vai espalhar, porque ninguém quer. Cruz é sofrimento. Cruz, meus irmãos, nós vamos sofrer diariamente. Então, porque os judeus esperavam um outro Cristo, contudo a fraqueza de Deus, a cruz, ela é mais forte ainda do que os homens. Olha o versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza, olha que a Bíblia está dizendo, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então a fraqueza do Senhor, a fraqueza do nosso Deus. Então os gregos também aqui no versículo 23, na parte B, o maior problema dos gentios era em relação à cruz. Era em relação à cruz do Senhor. Então para os gregos, a cruz era uma tolice. Quantas às vezes no nosso meio, esse negócio de cruz não é para mim, esse negócio de cruz é para o irmão do lado. Não, você precisa negar o seu eu todo dia. Não importa quem você é, se você é branco, se você é pardo, se você é japonês, se você não importa a região que você está, todos nós precisamos negar o nosso eu, negar o nosso ego. Então eles escarneceram da cruz, mas Paulo pergunta, onde está o sábio? Paulo está perguntando no versículo 20, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Onde está? Então Paulo está dizendo que a sabedoria do homem não conseguia atingir o conhecimento pessoal de Deus. Você pode ter todo o conhecimento terreno, você pode ser a pessoa mais importante da cidade. Por isso que às vezes tem muitos teólogos às vezes que ficam discutindo, tentando chegar em um acordo. Meu Deus, que dia que vai ter o arrebatamento? Será que vamos passar por tribulação? Não vamos passar? Estamos vivendo a tribulação? Não estamos vivendo? Ou seja, há discussão dentro das próprias igrejas. Por quê? Porque o homem, a sabedoria do homem, meus irmãos, não consegue alcançar aquilo que Deus na verdade realizou. Por isso que existem muitas discussões. As pessoas vão levantando. Então onde está o sábio? Paulo está dizendo, o tempo áureo dos gregos aqui, dos romanos, e a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles não lhes trouxeram iluminação espiritual. Esses homens que eram sábios naquela época, imagine hoje. Quantos de nós, irmãos, que temos às vezes trazido especulações sobre tantas coisas na Bíblia que não é necessário, não precisa, mas nós às vezes vivemos discutindo no nosso dia a dia. Então Paulo diz que Deus deu um grande zero para a sabedoria humana, zero. Porque o homem não consegue entender, pois ela não conseguiu conduzir o homem ao quê? À salvação. Ei, o que nos leva à salvação é esse livrinho que está com vocês, é a palavra do Senhor, é as escrituras do nosso Deus. Então o plano de Deus em todas essas coisas era o quê? Era humilhar o homem. Onde diz isso, pastor? Versículo 31 está escrito, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Então todos nós, se você talvez se acha que você tem uma pessoa que é sábia, inteligente, se gloria no Senhor. E quanto mais dado, mais será cobrados para todos nós. Então alguns, porém, creram e eles experimentaram o poder e a sabedoria da cruz, como está escrito no versículo 24 e o versículo 25. Poucos deles
muitos deles, alguns deles experimentaram, e quando alguém olha para Jesus Cristo, vê nele o poder de Deus, o poder do Senhor. Então Paulo fala para os judeus e para aqueles que estão buscando a sabedoria, e diz: Jesus é a sabedoria de Deus. O nosso Jesus é quem revelou Deus. O nosso Jesus é a síntese da sabedoria, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. A Bíblia diz isso lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Então a sabedoria de Deus está na onde? No Evangelho. Aonde é o Evangelho? Na verdade. Aonde é a verdade? É a palavra de Deus, é as escrituras do Senhor. Mas os gregos, eles não olharam para a cruz do ponto de vista de Deus. Os gentios não conseguem. Eles não conseguem entender, compreender. Então Paulo pergunta ao sábio, ao escriba e ao filósofo, e eles conheceram a Deus por intermédio de seus estudos. Será que nós conseguimos conhecer versículo 20 e o versículo 21? Será que nós conseguimos conhecer a Deus apenas pelos estudos? Não. Os estudos são importantes. Eles conheceram a Deus por meio do Evangelho. Se conhece a Deus por meio da palavra. Se fosse apenas através de estudos, os professores na escola interpretavam para nós todas as escrituras. Por isso eu quero que você entenda, é necessário ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Então Paulo só tem uma mensagem, versículo 24, versículo 25, Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria de Deus para os gregos. Será que nos nossos púlpitos tem a cruz de Cristo? Será que nos nossos púlpitos estamos falando da mensagem do Senhor? Nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Ele morreu por nós, nós fomos batizados em seu nome, nós estamos identificados com a sua cruz. E que maravilha, base para a unidade espiritual, porque a nossa base espiritual é a comunhão com a cruz, a comunhão com o Senhor. Será que nós estamos vivendo nesta comunhão? Seja sincero com você. Será que eu e você está vivendo nessa comunhão? Porque a igreja é um povo chamado para glorificar a Deus. Aí Paulo entra numa outra questão. Paulo ele entra no outro tema. Paulo começa a trazer do versículo 26 ao versículo 31, que o povo é chamado para glorificar a Deus e não a homens. Nós não podemos buscar por celebridades o que está mais acontecendo nos dias de hoje. Nós temos que ir no culto por conta de Deus. Às vezes estamos vivendo em um período que as pessoas falam: hoje eu vou na igreja porque é uma bênção, vai estar a irmã pregando, aquele irmão vai estar pregando, e eu quero receber uma bênção daquele irmão. Já foi errado para o culto. Aquele irmão não vai te dar nada. Quem dá é o Senhor, quem vai dar é Cristo. Eu gosto do culto do fulano, porque aquele culto, meu Deus, aquele culto eu vou sair cheio. Está perdido, está indo perder tempo. Fique em casa, esse frio é melhor ficar em casa, embaixo da coberta, do que vir por conta de homem. Aqui a gente vem para adorar o Senhor, aqui a gente vem agradecer ao Senhor, aqui a gente vem por conta de Cristo. Então o grande problema aqui dos crentes de Corinto é que eles tinham a tendência de ser orgulhosos, e às vezes eles se ufanavam de coisas que deveriam fazê-los chorar. Os coríntios, eles tinham a tendência de ficar inchados de orgulho. Você já viu pessoas que se enchem na igreja? Chega a estourar até de tão inchado que ele fica na igreja. Tem gente às vezes que, meu Deus, se eu não cantar o culto não acontece, se eu não pregar não acontece. Falta comunhão. A
a importância da comunhão, e tem gente que se orgulha, mas o evangelho não deixa espaço para a soberba, não, e nem a vaidade. Nós não podemos se encher. A Bíblia diz, Coríntios capítulo 4, versículo 6, capítulo 5, versículo 2, e o capítulo 8, versículo 1 da carta aos Coríntios, Paulo está dizendo que aqueles crentes se orgulhavam, se enchiam. Tem gente que se acha que é a única bolachinha, que só ele opera, que só ele que realiza, que só ele que pode. Não, aqui quem faz é Jesus. Quem tem que fazer é o Senhor. Quando eu venho para o culto, independente, o irmão está lá, talvez não sabe nem falar direito, mas eu vou porque eu quero glorificar ao Senhor, eu vou para exaltar a Cristo, não importa, eu vou sentar no banquinho, vou glorificar ao Senhor, vou exaltar o Senhor, porque o meu propósito não é com o homem, o meu propósito é com o Senhor. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Então Paulo aqui de novo, ele relembra os crentes de Corinto, que eles haviam sido, no versículo 26, a palavra do Senhor está nos orientando, aqui no versículo, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Não são muitos os sábios, eles estavam cheios de vaidade, e Paulo corrige o problema da vaidade humana, mudando o foco dessa vaidade para quê? Para glorificar o nome de Deus. Hoje você pode observar quantas pessoas inchadas, quantas pessoas que se acham talvez que ele é o único que é salvo porque ele faz isso, que ele faz aquilo, e nós não temos que ter esse pensamento. O Senhor chamou-nos não para a causa do que eram, mas a despeito disso, eles eram terríveis pecadores. Irmãos, quem era nós? Quando que era nós antes de chegarmos ao nosso Deus? Então Paulo os coloca no seu devido lugar, aqui no versículo 26, eu vou trazer uma outra tradução para você entender melhor. Olha o que Paulo diz, agora meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Olha, lembra como que vocês eram antigamente. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Essa é a tradução. Então Paulo relembra aos crentes de Corinto o motivo que Deus os chamara. Ou seja, eles eram desprezados pela sociedade, eles eram rejeitados, então eles vinham até o Senhor, eles vinham até Deus, e Paulo está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 27 ao versículo 29. Então Paulo estava dizendo, e muitas pessoas acabam usando esses versículos aqui, trazendo ênfase a um jargão eles utilizam esse texto. O jargão que não está na Bíblia, que fala que Deus não escolheu os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não está na Bíblia, pode procurar. E aí eles usam esses versículos aqui, aqueles que se acham, não precisa estudar, porque Deus, Ele não escolheu os capacitados. Deus é quem capacita os escolhidos. E essa frase aqui, na verdade, é de um estudioso, Albert Einstein. Essa frase é dele, isso não é bíblico. Isso não está nas Escrituras. Então Deus escolhe sim o tolo, o fraco, o humilde e o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo e a sua necessidade, sabe do quê? Da graça. É isso que o versículo está dizendo. Talvez você e eu estava lá fora, fraco, talvez achavam que a gente era tolo. Meu Deus, quantas vezes alguém falou para mim, rapaz, você não vai dar em nada. Falei, olha, e eu até chorava, não entendia nada daquilo, né? Chorava, chegava em casa, falava, meu Deus, como eu sou rejeitado no meu trabalho.
Eu não sei falar direito mesmo, eu preciso aprender a ler direito, a escrever, eu preciso melhorar, meu Deus. E as pessoas aproveitavam, olhavam para mim e falavam: você não vai dar em nada. Não quero dizer que eu quero ser alguma coisa, mas olhando para aquilo que eu era, sendo desprezado, rejeitado pelo meu conhecimento, ei, eu posso dizer para você que hoje eu sou feliz com o Senhor. Hoje eu posso dizer que eu estou no lugar que aonde eu olho e falo: meu Deus, como é bom. Hoje eu sou representante, não é de homem, eu sou representante de Deus. Eu sou vocacionado pelo nosso Senhor. Então o mundo perdido admira o quê? O berço de ouro, o status social, o sucesso financeiro, o poder político, o reconhecimento social. Mas nenhuma dessas coisas pode nos recomendar Deus ou nos garantir a vida eterna. Nada disso. Status, política, algo que nós podemos ter aí fora, seja uma faculdade, nós não vamos precisar apresentar diante de Cristo: olha aqui, Senhor, o meu diploma da melhor faculdade do país, eu sou doutor, não é necessário. Não é preciso. Então Paulo diz que Deus não dá valor a nada disso, pois Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são, e Deus não permite que ninguém se vanglorie na sua presença. Olha que Paulo está trazendo para aquele povo que era inchado, que se orgulhava de si mesmo. E nós vivemos em uma cultura que as pessoas interpretam esse texto talvez que não pode se estudar. Não é isso que está dizendo Paulo. Não pode estudar, não pode ter conhecimento, não pode ler um livro secular, eu não posso ler nada, joga tudo fora. Não é isso que o apóstolo Paulo está vivendo. Nós vivemos uma cultura desta maneira, e tem muita gente de estudo que é humilde. Pessoas às vezes que tem estudo é humilde, como também tem muita gente sem estudo que é arrogante. Tem muita gente que não tem estudo nenhum, é arrogante. Eu tenho uma frase que um dia eu peguei de uma pessoa do mundo secular. Essa pessoa fala que os ricos às vezes andam com chinelo simples, enquanto os pobres, eles andam com tênis de R$500, de 800. Eles andam com tênis chique, não que é errado, mas às vezes ele anda com aquele tênis, mas não tem nem um arroz para comer de noite. Enquanto os ricos têm tudo o que comer e está andando com chinelinho lá, daquele jeitinho. Tem muita gente aí fora que às vezes, meus irmãos, que tem muito dinheiro e é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. E tem muitos pobres que, meu Deus do céu, ele se incha, querendo demonstrar para todo mundo que é o melhor. E isso que Paulo está orientando para aquela igreja. Nós precisamos entender o que? A sabedoria de Deus, a cruz do nosso Senhor. Então Paulo relembra os crentes de Corinto, a herança deles em Cristo, no versículo 30 e o versículo 31, Jesus se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre essa sabedoria, justiça e santificação e redenção, porque só esses dois versículos poderia fazer mais 2, 3, 4 pregação aqui. Mas eu vou resumir rapidinho para nós entender: a salvação é toda pela graça. Toda pela graça, e por isso não podemos nos gloriar em homens, ainda que sejam homens como Paulo, como Pedro e como Apolo. A nossa salvação é de graça, a nossa salvação é pela graça, justiça, santificação e redenção. Então Jesus é a sabedoria de Deus no versículo 24, e nossa sabedoria, e é Ele quem abre a cortina para entendermos a vida. É Ele, é Jesus. Se Jesus não abrir a cortina, se Jesus não tirar as vendas dos nossos olhos, nós vamos viver como um religioso. Se Jesus não tirar as vendas que estão nos nossos olhos, para a gente ler, para a gente entender, porque quando a gente abre o nosso coração para Deus, Deus me ensina porque eu quero aprender.
Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Deus, Ele vai te ensinar, Ele vai tirar as vendas que se encontram nos nossos olhos, desde que nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Muitas pessoas não pedem isso para Deus, por quê? Porque é loucura. Eu quero isso, pastor. Tem gente que quer pedir as coisas para Jesus, mas não quer pegar a cruz, não quer negar, não quer, meus irmãos. Ei, eu quero que você entenda, nós precisamos fazer isso diariamente. Se não olharmos para a vida através das lentes de Cristo, não entenderemos o seu significado, porque Jesus nos revela Deus, e é Ele que é a exegese de Deus. É o nosso Cristo. De igual forma, Jesus é para você justiça, pois Ele é quem restaura a sua relação com Deus. A doutrina da justificação. Ei, se eu estou com Deus, é por causa de Cristo. Nem tenho nenhum mérito, nenhuma obra. Eu posso fazer tudo o que eu posso, talvez pensar que, eu mereço a salvação. Não merecemos. Se nós merecemos, é por conta de Cristo. E se nós merecemos por conta de Cristo, devemos ter comunhão com Cristo na cruz de Cristo, e devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Se nós não tivermos comunhão, nós não estamos em Cristo. É necessário ter essa comunhão diante do Senhor, e por meio da fé em Cristo, nós somos justificados e declarados livres de culpa perante o tribunal de Deus. É isso que me deixa alegre. Isso aqui me deixa alegre. Quando eu leio isso aqui, eu fico feliz, porque é por meio da fé. Eu sou justificado por Cristo. Eu sou justificado e declarado livre através de Cristo. Pode todo mundo se virar, pode todo mundo lhe abandonar, mas o importante é que Cristo é que justifica a todos nós. É Cristo que vai justificar. Então a justificação é o coração da mensagem cristã em todo o tempo e em todo lugar. É a doutrina pela qual a igreja se mantém em pé ou cai. Ou ela fica em pé ou cai. Enquanto a igreja não aprender a doutrina da justificação, ela vai perecer. Ela precisa aprender essa doutrina, que a salvação está em Jesus. Não é em Pedro, não é em Apolo, não é em Paulo. A salvação não é por homem, a salvação é Jesus. A salvação é em Cristo. Então Jesus é para você e para mim igualmente santificação, porque é através dele que você e eu é separado para servir a Deus. Fomos separados para servir a Ele. Você está separado desse mundo? Somos separados das coisas que esse mundo pratica. Eu e você foi separado, estamos separados por Deus, porque em Cristo você e eu, posicionalmente santo, separado, e pelo seu poder, você e eu é transformado de um degrau de santificação a outro. A vida cristã é como subir uma escada. Não sei qual é o período que você está vivendo, se já está na metade da escada, mas você tem algo para aprender. A vida cristã é assim, cada dia a gente sobe um degrau. Hoje eu subi um degrau, amanhã eu preciso subir outro degrau. Essa é a vida cristã. E você nunca vai estar no topo, nunca, só quando estiver com Ele. Mas eu já jejuei ontem. Ontem eu orei, ontem é o culto especial. Aí passa a semana inteira fazendo tudo de qualquer jeito, pecando, vivendo de qualquer jeito. Culto perdido.
A vida cristã é como um degrau. Assim como eu sou justificado uma vez só, todo dia eu preciso santificar. Todo dia, mais um pouquinho. Jesus falou para deixar a cruz ou levar? Você está levando ela? Cada dia, Jesus. E a cruz não é fácil, tem que pegar ela. Tem dia que a gente quer deixar no cantinho do quarto. Eu quero deixar na casinha do cachorro. Eu quero deixar lá fora. Hoje eu não quero nem saber. Hoje não vou levar a cruz. Tem que levar. Tem que carregar. Ah, mas hoje eu culto doutrina. Tem que carregar a cruz. Todo dia. Pastor, eu não aguento mais carregar essa cruz. Vou deixar no meio do caminho. Deixa para você ver. Tem que carregar a cruz. Todos os dias tem que levar a cruz. E Jesus também é para nós a redenção. Uma outra doutrina importante, a redenção, porque foi Ele quem pagou o preço para que você e eu fosse salvo. E é Ele quem virá a glória para nos levar para a casa do Pai. Olha só, redenção, justificação. São doutrinas bíblicas que nós não falamos nos púlpitos. Nós não pregoamos para as pessoas que estão nas congregações. Então você precisa aprender a doutrina da redenção, porque Ele virá em glória para levar-nos para a casa do Pai, onde eu e você, onde todos nós ficaremos com Ele para sempre. É isso que nos alegra. Será que nós estamos em comunhão? Será que nós estamos vivendo esse evangelho de Cristo? Cristo vive em você. Será que Cristo está vivendo em você? Você foi crucificado na cruz de Cristo. Você conhece a cruz de Cristo? Conhece? Imagine Jesus naquela cruz. Imagine o que o Senhor passou por todos nós. Nós somos salvos, não é por causa de Paulo, não é por causa de Pedro, não é por causa de Tiago, de João, de Apolo, não é por causa dessa pregação que é por conta do pastor, não. Nós somos salvos por Cristo. Nenhum homem, ninguém na terra pode nos salvar. O único homem que trouxe a doutrina para nós é Cristo. Nenhum homem, ninguém nessa terra. Vai para o Japão, Jesus. Vai para Israel, Jesus. Vem para o Brasil, Jesus. Aonde você estiver, é Jesus. Não vou falar nome de ninguém aqui, fica tranquilo. Todo lugar é Jesus. É Ele que te justificou. Ninguém nessa terra, mas eu aprendi com fulano. Não, você aprende com Jesus. Você não aprende comigo, porque se você aprende comigo, você vai me seguir. Não, você aprende com Jesus. Nós aprendemos com o nosso Deus. Então eu e você não pode estar com homem nenhum. Nós fomos salvos porque Jesus é a nossa justificação. Porém, entretanto, todavia, Cristo está dividido? Está? Não. Cristo não está dividido. Paulo está dizendo. Como entender isso, pastor? Homem nenhum, sim, homem nenhum morreu por você. Assim como eu tenho que ser submisso ao homem, eu preciso também ser submisso a Cristo. Eu não sou maior do que aquele que me enviou. Não, eu preciso me colocar no meu lugar. Eu preciso entender aonde eu estou. Então fomos justificados. O tempo presente estamos sendo salvos porque Jesus é a nossa santificação. E o tempo futuro, não aguardamos esse dia quando o nosso corpo será redimido da presença e do poder do pecado. Somos salvos por Cristo. Você está em comunhão com Ele? Será que nós estamos em comunhão? Você de casa está em comunhão com Cristo? Você está em comunhão com o seu pastor? Você está em comunhão com o seu irmão que está do lado sentado contigo? Esse irmão eu gosto, eu amo ele, eu estou em comunhão com ele. E com o seu inimigo? Está em comunhão? Esse irmão que está sentado do seu lado talvez vai ser fácil hoje. Mas o inimigo? Será que nós estamos orando por eles? Será que nós estamos buscando também por eles? Será que eu e você está em comunhão apenas com as celebridades? Só celebridades eu quero.
Só celebridades, eu busco por celebridade. Eu busco fulano, aquele irmão, meu Deus, aquele irmão, eu vou no culto porque aquele irmão vai estar lá e ele vai quebrar tudo. Meu Deus, vai mesmo. Vai quebrar até você. Não, o culto é para ele. Eu vou apoiar. Não, você não apoia. Você vai no culto para adorar. Eu quero ir no culto porque aquele irmão vai pregar, eu quero apoiar. Você não apoia. Nós vamos no culto por conta de Deus. O culto não é referência a homem, ao que vai estar na tribuna. Eu respeito quem está na tribuna, mas o culto é para Deus. Quando eu vou na farmácia comprar algo, quando eu vou no mercado comprar algo, eu estou indo lá possuir algo. Quando eu vou comprar um carro, eu estou lá por conta de um carro. Quando eu vou num açougue, não. Quando eu vou num restaurante, meu Deus do céu, encher minha barriga, porque eu tenho um pedaço de carne, eu vou para encher minha barriga. Mas no culto, nós vemos para Jesus, para Ele saciar a nossa alma. E aqui Ele tem a cura, Ele tem restauração, Ele tem a santificação, e aqui tem a justificação. Nós estamos no culto por conta de Cristo. Ei, será que eu estou em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você está em comunhão com Cristo? Como ficaria, eu vou repetir, como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo comprometimento que você? Como? O mesmo comprometimento. Como seria a igreja de Cristo? Como seria a igreja do Senhor? Você acredita na cruz de Cristo? Quem aqui acredita na cruz de Cristo? Vocês acreditam? Acreditam na cruz de Cristo? Eu também confesso para vocês que eu acredito. Eu acredito na cruz de Cristo. A cruz inchada de sangue é doloroso. E eu preciso pegar ela todo dia e carregar. Porque a cruz de Cristo, ela ama, ela perdoa e ela exige. Você acredita na cruz de Cristo? Pastor, mas tem que perdoar também? Tem. Tem que amar também? Tem. E ela está exigindo o quê? Negar o seu próprio eu. É individual. Negue o seu próprio eu. Pega a sua cruz e siga-me. Você acredita nisso? De negar a si próprio. Negar a si próprio diariamente. Pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. Se você acredita, o que você vai fazer a respeito dela? O que eu vou fazer a respeito dessa cruz? Vou deixar no cantinho hoje. Hoje eu quero perdoar, mas amanhã não estou afim não. Sabe, eu estava pensando, hoje eu perdoo, amanhã não preciso. Depois da manhã eu perdoo. Assim nós estamos vivendo. Não. Se você acredita na cruz de Cristo, tem que pegar ela. E Jesus chega a falar para nós perdoar 70 vezes 7. Isso é difícil, hein? Faz o cálculo, quanto que dá por dia, por hora. Quantos mais ou menos tem que perdoar por dia? Faz as contas. Tem que perdoar. Ou seja, tem que perdoar diariamente, constantemente, todos os dias da nossa vida. Você acredita nessa cruz? Que é loucura. Loucura para os judeus. Judeus não quer, não está afim não. Judeus, ele vem, eu quero vir no culto que tem a pregação. Eu quero vir no culto apenas que tenha a revelação, perdão. Se não tiver a revelação, e nós somos culpados. Somos nós que estamos aqui em cima. A gente usa um jargão. Não fica triste se você não for revelado. É o jargão que nós usamos aqui. Não fica triste que você não foi revelado, irmão. Amanhã Deus vai revelar você. Não. Ele já foi revelado pela palavra. Todos nós somos revelados pelas Escrituras. E Cristo está dizendo, nós estamos em comunhão. É importante estarmos em comunhão. Que Deus
abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos aqui agradecer ao Senhor por este privilégio, queremos aqui agradecer ao Senhor por esta oportunidade, Pai querido, concedida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, queremos aqui apresentar, Senhor, a todos os meus irmãos que estiveram aqui conosco no dia de hoje, aprendendo da sua palavra, e eu creio, Senhor, que foi um dia especial, aonde mais uma vez, Senhor, o Senhor falou aos nossos corações, nós entendemos, compreendemos, Pai querido, Pai amado, o nosso dever no nosso dia a dia, e eu creio também que os ouvintes, Pai, a todos que estão, Senhor, pelas plataformas, eu tenho a grande certeza que essas vidas também foram alcançadas, transformadas. Eu creio, Senhor, que estas vidas entenderam, Pai querido, Pai amado, Senhor, a doutrina da santificação, da redenção, da justificação, Pai querido, através da mensagem que foi ministrada no dia de hoje, e nós precisamos entender, compreender sobre a comunhão, Pai querido, que nós devemos, Pai querido, ter com nosso Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai, alcançar a cada vida, a cada pessoa, Senhor, que o Senhor muda, Senhor, algo que ainda possa estar em mim, Senhor. Eu também preciso, eu também necessito, Pai, aprender ainda mais da sua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando a cada vida, a cada pessoa, e nós cremos em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês que estão em casa, que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui